24Cast na estrada. Estou aqui na Avenida Paulista. Dizem que é o ponto mais alto de São Paulo e eu acredito. Estou aqui com a minha amiga Natália Koga, ou Nath, como eu adoro chamar, que é melhor, né? Tudo bem, Nath? Tudo bem, obrigada pelo convite, Romuca. Aliás, a gente falou em novembro de 2023. 3 anos. 3 anos e meio. Atrás. Olha só, Faz né? tempo, né? Passou rápido e é o nosso terceiro bate-papo, né? É a nossa terceira. A gente já fez muitos bate-papos. Tem bate-papo que a gente poderia ter gravado. É muito rico. Tipo esse que a gente estava tendo agora há pouco. Deixar aqui um obrigado pro Camilo, nosso produtor que está aqui do outro lado. Le Jazz Café, que cedeu aqui o espacinho pra gente fazer esse bate-papo. Bom, 24Cast na estrada. Não se esquece, se você estiver aqui no YouTube, já se inscreve aqui no canal. Eu tô fazendo vários vídeos aí visitando parceiros, clientes, amigos. E o bate-papo de hoje com a Nath. A Nath é experiente, um especialista em gestão de canais, venda indireta. Foi o que a gente falou lá no episódio, né? Verdade. Hoje a gente vai falar de um outro tema, que é PRM. Porque muita gente talvez não saiba a diferença, né, do que é um PRM, do que é um CRM, aonde entra um, onde entra outro, se eles se complementam, se substituem. Nosso bate-papo hoje vai nessa linha. Novamente, obrigado, Nath, adoro conversar com você. A gente estava falando de vida pessoal, aliás, são mais de 20 anos de amizade, né? Verdade. Não precisa contar esses detalhes, Vamos pular esse contar detalhe. a nossa idade Depois aqui. edita aí. Aliás, esse lugar aqui é maravilhoso, né? Tá um dia maravilhoso, tá meio friozinho, bem São Paulo, né? Delícia. Delícia. Frio e sol. Ô, Nath, fala um pouco pra mim. E uma coisa curiosa, né? Que a gente já fala, CRM muita gente já conhece, relacionamento com cliente, B2B e tudo mais. Quando você vai pro teu mundo, né, de venda indireta, por exemplo, a CRM Fin, que é uma venda indireta do Bitrix de alguma forma, né? Então a gente tá nesse lugar. Sim. Fala um pouquinho, pra quem nunca ouviu falar o que é um PRM, pra gente depois aprofundar esse assunto. Boa. Engraçado que aqui no Brasil é muito incomum, né? É bem comum. Só aqui no Brasil. É e mesmo verdade. com quem trabalha com ecossistemas. Mas a tradução do PRM, da sigla, é Partner Relationship Management. Que em contrapartida do CRM é o Customer, né? Exato. Só muda a letrinha e o conceito a gente pode traduzir também, na prática, o CRM para gestão de clientes. Perfeito. O PRM é para gestão de parceiros. Boa. Né? Então é a infraestrutura que atende a gestão do parceiro dos dois lados. Então a empresa que vai adquirir para gerir os parceiros e os parceiros que vão alimentar e acompanhar o sistema. Então aí começa a primeira diferença, quando a gente fala de conceito. O cliente não acessa o nosso CRM, mas o parceiro precisa acessar o PRM para imputar as informações. Sim, faz todo sentido. Pra gente não ir direto sem contextualizar um pouco mais, porque hoje é muito comum as empresas terem alguma revenda, vou chamar assim, para tentar trazer todo mundo para o nosso mundo, né? Porque tecnologia tem muito esse conceito, né, do parceiro, outras áreas também. Então, para deixar todo mundo na mesma página, uma coisa é você tem a sua empresa, você vai vender direto com a tua equipe comercial. Outra coisa é quando você tem o seu produto e você tem um parceiro que está mais perto do cliente e vai revender para ele. Explica um pouco dessa questão de gestão de canais, que é o lugar que você navega, porque senão acho que a gente dá um passo pro PRM, né, direto. Sim, vamos falar o conceito também, né? O que é. E ele é tão amplo, Romuca. Sim. E hoje, não somente tecnologia, que é o mundo que a gente vive, mas todos fazem parcerias. Você estava falando até no off aqui de uma empresa do mercado solar, né? Que eu nem imaginava. Sim, energia solar, mas todos. Se a gente olhar em volta, e eu tenho esse hábito, né? Sim. Vivendo há 20 anos ecossistemas, aqui, se a gente olhar no Le Jazz Café, ele fez uma parceria com a livraria. Exatamente. Se a gente olhar do outro lado da rua, a Renner fez parceria com marcas, com influenciadores. Verdade, então, com todos, shoppings. Com shoppings. Qualquer empresa hoje faz parceria, independente do segmento, mas de forma desestruturada, talvez. Sim. Aqui no Brasil, né? Então é muito incomum, há 21 anos exatos, quando eu comecei a viver ecossistemas, era tentativa e erro, né? E eu gosto hoje, né, vivendo esse desafio de explicar o que é parceria, eu gosto muito de um guarda-chuva. Tá. Né? Debaixo do guarda-chuva de vendas indiretas de uma empresa, qualquer empresa, qualquer segmento, a gente tem 3 pilares. Então, vendas indiretas, o conceito de vendas indiretas, qualquer receita que chega
para mim e que não vem através do meu time de venda direta, dos meus vendedores. Perfeito. Então esse é o conceito geral. Perfeito. E aí abaixo desse guarda-chuva a gente tem 3 pilares. Primeiro pilar, canais de vendas. O Romuca com a Bitrix, né? Perfeito. A CRM que é um parceiro Bitrix. Exato, é um parceiro de vendas. Perfeito. Ele veste a camisa da Bitrix no Brasil e representa a marca. Perfeito. Então abaixo desse conceito a gente tem Finder, Reseller. Aí ele vai abrindo, né? Vai abrindo com, né, vários formatos também. Mas o conceito de parceria de venda, canal de venda, representante, uma franquia, a franquia do Boticário é um parceiro de venda da franqueadora. Perfeito. Né? Então, nesse conceito, parceria de venda, primeiro pilar. Ele representa a minha marca. Ele só me indica, ou ele me indica e vende, ou ele indica, vende, implanta e suporta. Então tem um conceito amplo abaixo desse pilar. Eu chamo de full service, né? CRM Think é um full service. Full service, exatamente. Um parceiro, né, completo. Você faz o ciclo completo. Mas um Finder também está nessa caixinha. Sim, e é tão importante quanto. Exato. Passando para o segundo pilar, o conceito de parcerias estratégicas. Qual que é o conceito geral? Empresas que possuam o mesmo ICP, o mesmo perfil do cliente que eu, mas que não concorram comigo. Sim. E aí entram parcerias diversas. Então, a tua parceria com a partner, a gente não concorre, mas a gente tem o mesmo ICP. Sim. Uma parceria com uma entidade de classe que tem o teu cliente. Perfeito. E que não concorra contigo. Então, parcerias estratégicas. Parcerias ICVs também, né? Um parceiro de valor agregado. Sim. Que complemente a minha solução. Faz sentido estar conosco. E pro último pilar, são os parceiros influenciadores. Que é mais um mundo bem atual, né? Muito. E você é da tua marca, né? Eu sou de alguma forma, Você é o influenciador da tua marca. Sim. Quando a gente fala nesse terceiro pilar, a gente tem parcerias de branding. Então, influenciadores que vão posicionar, que tem um fit cultural com a minha empresa, representa bem a minha empresa. Um exemplo disso é o Gustavo Kirten com a Senior, por exemplo. Boa. Ele representa a empresa, faz sentido estar, valida a marca e cria essa autoridade no mercado. Né? Ele chancela, né? Chancela o que a gente tem criado, né? Faz sentido estar junto conosco, representando a marca. Então, dentro desses 3 pilares, a gente conceitua, em alguma caixinha dessa, um tipo de parceria vai se conectar. Perfeito. Faz sentido. Aliás, se você quiser saber mais, o assunto é interessante, a gente vai ampliar hoje mais, falar de PRM e não de gestão de canais, mas lá no episódio 228, eu e a Nath ampliamos isso. Realmente a expansão de vendas através de canais de venda indireta. Lá a gente foi mais profundo. Sim. Então, convidar quem quiser saber do assunto, vai lá. Episódio 228 está lá no Spotify e nos seus canais de áudios aí. Qual episódio você tá, Romuca, hoje? Hoje eu tô no 300 e alguma coisa. Isso foi de 2023. E Romuca, eu não contei esse conceito lá. Aí, sabia? Isso é algo que eu fui construindo. Entendi. Para ser simples, para explicar. Não, ficou muito bom. E 351. A gente tá no episódio, esse vai ser provavelmente o 353. São 8 anos aí de conteúdo, né? Beleza. Entendendo o conceito da venda direta, os pilares e tudo mais, aí voltamos para PRM. Na verdade, o PRM é a ferramenta tecnológica que suporta tudo isso. Podemos o objetivo é nessa linha, né? O objetivo é esse. Ele suporta, eu digo 360 do parceiro. Tá. Porque ele é cíclico. O que o parceiro precisa fazer dentro, né? A partir do momento que ele topa firmar uma parceria comigo. Ele precisa gerar confiança, engajar, vender, acompanhar, ter dados para que a gente direcione a gestão estratégica e principalmente a informação para que a gente tenha transparência nessa relação, claro. que a confiança seja gerada ali num menor espaço de tempo, né? Espaço mais curto de tempo. Sim. Então, quando a gente fala em um sistema de gestão, e eu abrasileiro muito isso, eu tropicalizo, por quê? É a nossa dor. Sim, é uma dor, eu diria que da América Latina. Se a gente for para outros países, outros continentes, a dor é diferente, Romuca. É diferente. Eu tive a alegria de participar de eventos com Bitrix na Colômbia e tal. Até a cultura é diferente. Total. Da nossa. A gente tem um país que é gigantesco e a venda direta é super importante. Então, às vezes, eu dou exemplo, um cliente que tá, um parceiro lá, do Rio Grande do Sul,
Ele senta, talvez aqui a gente está tomando café, ele estaria tomando o quê? Chimarrão. Chimarrão. Né? Então, Sim. a venda indireta num país como o nosso, continental, ele é muito importante para que as culturas sejam respeitadas em cada lugar. Sim. Vários países dentro do Brasil. Mas você sabe que independente hoje, né, do perfil ou da região, a dor é a mesma. A dor é a mesma. E de outros países também, essas duas principais. Sim. Se você falar com qualquer gestor de parcerias ou qualquer pessoa que vive ecossistemas, é a dor de atrair o parceiro certo. E de engajar esse parceiro depois. Verdade. A dor de qualquer área de receita, né, da empresa. Sim. Trazer o cliente e fazer com que ele fique feliz. Sim. Partner Pro, que é o produto, ele é pioneiro, né, no país, nessa iniciativa, né? É pioneiro. Você sabe que durante a minha vida em gestão de parcerias, em várias empresas, independente do tamanho, eu tentei comprar, adquirir, ter um PRM. Sim, eu me lembro, você sempre falou. Eu não consigo, ou não cabe no meu bolso e também não tem as funcionalidades que eu preciso, ou ele não, enfim, não traduz a necessidade de qualquer empresa brasileira. Eu tentei trazer, tropicalizar, enfim, mas não rolou. E aí, há 1 ano e meio, a gente decidiu criar o nosso. Sim. Então, num café, num bate-papo, eu falando de uma dor minha com o Dariva, que você bem conhece. Abraço pro Dariva. Querido. Eu falando com o Dariva ali, eu falei, Dariva, eu preciso, a gente tem, e o que a gente faz? Por onde a gente começa? E até uma curiosidade, a gente tentou começar pelo caminho de trazer uma solução para o Brasil. Eu me lembro, sim, verdade. E eles não quiseram. Né? As empresas americanas que a gente contatou não quis. E lá fora tem muitos players, né? Tem. Players muito fortes, né, consolidados. E não chegaram e a gente falou, então a gente vai pelo caminho de criar o nosso. Muito bem. Eu preciso fazer um ponto aqui bem importante, porque a minha audiência sabe o quanto a gente é transparente, né? Porque alguém pode estar, tá, mas eu não consigo fazer isso num Bitrix, em outro CRM, né? Tem um episódio que eu gravei aqui com o Márcio, da empresa Tiflux. A Tiflux é uma empresa que cuida de ticket e tudo mais. E sempre o Márcio me deu uma aula lá, e eu vou trazer para cá o que ele me falou, que cabe aqui também, que era o seguinte. Ele falou, Romualdo, muitas empresas usam o Bitrix, outros CRMs, para fazer esse puxadinho com o ticket, mas chega a algum lugar que bate no teto. Sim. E, por exemplo, a CRM Think usa a Tiflux agora. A gente usava no Bitrix, chegou um momento que não dava para gerenciar. Sim. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma solução que é pensada ou verticalizada para isso, ela vai para um lugar muito mais amplo. Então, na minha visão, e já respondendo aqui, eu queria a tua opinião, os CRMs, talvez tem muita gente que faz essa gestão de parceiro lá dentro, mas provavelmente ele tem que ficar fazendo adaptação. Vai chegar num lugar que vai chegar um momento que ele vai olhar e falar, cara, não dá mais. Faz sentido o que eu tô falando? Totalmente, totalmente. São momentos, né, de crescimento e de foco da empresa. Sim. E aí muitos me perguntam assim, quando faz sentido eu ter um PRM? Quando faz sentido? Eu devolvo com uma pergunta. Faz sentido a partir do momento que for importante a receita vinda de parceiros para você. Ou seja, não dá mais para gerenciar num puxadinho em um monte de planilha, ou lá nos CRMs, né? No caso aqui a gente tem um Bitrix. Então até tô trazendo isso porque a gente tem case de integração PRM Bitrix. Sim, exatamente. E essa integração, o PRM não existe sem o CRM, Romualdo. Perfeito. Hoje. E são olhares diferentes e dores diferentes da empresa. Sim. Como eu comparei que o cliente não acessa o CRM, a gente precisa que o parceiro alimente o PRM. Acesse. E a gente não está falando só em oportunidade, não. Quando a gente faz a trilha do parceiro, ele entra precisando do quê? Capacitação, onboarding. Ele precisa ser capacitado. Ele precisa de documentos que estejam disponíveis. Ele precisa ter controle da oportunidade. Uma regra de reserva de oportunidade que se conecte com uma única base. E a base é sempre o CRM. Sim. Né? A base vai ser o que já existe. Tem a receita dele depois da venda, né? A contrapartida. Exato. E aí passa por esse ciclo de capacitei, engajei, fiz um onboarding. Né? De distribuir para eles todas as informações que são importantes e acompanhei esse ciclo. A gente tem um dado de mercado muito interessante, que 63% dos parceiros desengajam nos primeiros 90 dias. Olha só. E se a gente pensar nesse ciclo, o que é importante no primeiro momento? Onboarding,
acompanhamento, esse engajamento inicial. Então, essa é a primeira parte. O parceiro entrou, vamos onboardar ele. O que eu preciso, que recado eu preciso que ele leve para o mercado? Aí depois ele, né, parte ali para a gestão de materiais, divulgação da parceria. No terceiro ciclo, oportunidade. E aí eu vou passando, né, oportunidade, gestão, pipeline, funil, acompanhamento e, por fim, comissão. Sim, sim. Né, a gestão de comissões. Então esse split, essa divisão, e cada um, a gente é muito criativo aqui, né? Cada um tem um modelo. Nossa. É uma campanha pontual, é por 30 dias, é por 6 meses, é por 1 ano. É uma gamificação em cima de novos leads ou de fechamento. Não tem uma regra, né? Não existe. E aí o maior desafio, né? Sim. Eu até vou aproveitar sobre esse tema para fazer uma pausa para falar da Abravit, né? Porque você está à frente dessas duas iniciativas. A Abravit, que eu também já fiz parte, continuo me sentindo muito parte também. Fala um pouquinho do que é a Abravit, que é hoje a associação, enfim, eu não sei qual a terminologia, mas que ajuda justamente as empresas parceiras a resolverem isso, né? Sim! Não do ponto de vista tecnológico. Sem dúvida. A Abravit nasceu como uma associação, é uma associação CNPJ. E em dado momento, a gente entendeu que seria muito mais uma virada de chave no conceito de aceleradora. Porque é o que a gente faz. Sim. A gente acelera ecossistemas hoje nas empresas. A gente cria e estrutura programas para que eles sejam escaláveis. E a gente apoia o outro lado também. Programa de canais, né? Aí você Programas de canais e parcerias, né? Perfeito. A gente cria, boa. É muito comum a gente comer palavras. É todo mundo, né? Aí então você, tipo... A gente cria, constrói do zero ou escala programas de parcerias que já existem. Boa. Não com esse sentido de, poxa, eu preciso chegar aqui nesse objetivo. Preciso dar uma política. Política, formatação, o engajamento do parceiro, mudar o modelo. Então, dentre essas missões que são diversas, essa missão da Abravit, do lado do fabricante. Perfeito. Do lado do canal de vendas, a gente tem associados que Sim. estão conosco para que a gente leve um benefício para esses associados e conecte, caso faça sentido, com fabricantes dentro da estratégia de cada um. Então, hoje a gente tem 1.600 associados, canais de vendas associados, onde a gente leva esses benefícios pro mercado. E às vezes até faz a ponte, né? Tem o perfil aqui do revendedor, tá procurando alguém, e aí vocês ajudam também a conectar, né? Sem dúvida. Tá bom. Legal, eu fiz essa pausa porque tem esse lugar também que eu acho que caberia. Voltando agora mais profundamente pro PRM, uma dor que eu vejo também, queria que você falasse um pouco dela, é o seguinte: o que acontece com muitas empresas, né? Não é o caso do Bittrex, porque todos os parceiros usam Bittrex, mas é comum de uma empresa que tem a venda indireta, mas os parceiros dele usam outros CRMs, né? E o PRM é esse lugar que facilita... Fala um pouco dessa... É uma dor muito comum, né? Sim. Contar uma história nossa, Romuca, você vai se lembrar. Quando a gente estava na construção do partner, você virou e falou, o partner tem que ser API first, lembra? Lembro. Pra mim. Falei, sou meio chato, falo algumas vezes a mesma coisa, mas falei. Mas você me falou uma vez e eu já incuti isso e já trouxe essa dor, né, pro nosso time de desenvolvimento. E é fato, né? Hoje, a gente tem diversos cenários e a ideia é facilitar. Sim. Facilitar as informações, facilitar as conexões, ter o dado em tempo real. E hoje, o mundo o nosso mercado, a gente tem milhares, né, de conexões com CRMs. Sim. Então, do lado do fabricante. E também, talvez, o parceiro tenha já um CRM. É comum. A gente precisa, no mínimo, nesse momento, de 2 ali conexões. E também com os RPs. Verdade, tem esse cara então, também. A gente nasceu, sim, né, API First. com esse conceito de API First. API First, para quem não sabe, é quando você cria uma aplicação, a base inicial dela, como é que chama ali quando você está construindo a casa ali? Aquela o MVP. Tudo é API, depois tudo é construído em cima desse... É o fundamento, né? O fundamento que no passado era o banco de dados, passa a ser o banco de dados, a API depois vem um conceito mais novo, né? E foi você que me direcionou nesse sentido, Nath. Olha pra cá. Sim. Que essa vai ser a dor. E fato, é uma dor de todos os nossos clientes. Não, às vezes eles perguntam até primeiro se tem API antes até de conhecer a funcionalidade, né? Logo vai ser MCP, mas isso é outro papo. É verdade. Então isso é muito legal porque, no caso que eu vejo muito bacana
Vou trazer o Bittrex aqui, que eu acho que cabe. Eu tenho um Bittrex, um parceiro usa Bittrex, sei lá, e de repente a empresa que ele está trabalhando usa um outro CRM. E aí o partner, ele pode navegar, depende do que o parceiro usa ali, falando com CRMs e ERPs diferentes, e aí você tem mais como que um grande interpretador de tudo aqui para as coisas funcionarem. Então, Sim. às vezes não precisa trocar o CRM, basta que ele tenha um partner que vai falar com todo mundo. Isso eu vi uma riqueza muito legal quando a gente começou a conversar. Eu falei, pô, faz todo sentido. Sim. Porque às vezes o parceiro, ele empurrava, falando, não, você só vai ser meu parceiro se você usar o meu CRM, né? Isso era bem comum, né? Sim, sim. Quem tem mais poder na cadeia consegue pedir isso, né? Mas hoje em dia tá muito livre, Sim. Né? Então, essa necessidade, ela atende, todos os nossos clientes seguem esse cenário, e a gente nasceu justamente para isso, né? Sim. Com essas conexões e com essa liberdade de escolha de cada cenário. Qual é o desafio que você enxerga hoje da partner, olhando para PRM? Porque se eu for falar de 20 anos atrás, quando eu comecei com o CRM, e tô nesse mercado há muitos 20 anos. 20 anos. Foi mais, tá? Foi em 98. Com CRM? É que eu tô tentando... Caramba, Romuca. A primeira empresa que eu trabalhei de CRM foi em 1998. Era tudo muito novo no Brasil. O CRM nasceu em 90. Nasceu em 90, aí teve o primeiro livro lá, aí a Siebel veio com essa ideia, aí tem um livro da Martha Rogers lá, e Pepper Rose falando do conceito, que era One-to-One, o nome do livro, lembro até hoje, e aí depois é a história, né? Mas ele teve seus ciclos, né? Como teve o BI E eu vejo que você tem esse desafio agora com o PRM, né? Sim. Quase que educacional também. Sim. Fala um pouco desse desafio, como contornar. Está mais fácil, porque a tecnologia hoje permite, né? Porque aqui a gente está educando, por exemplo, né? Está mais fácil hoje, na sua visão? Olha, não, Romuca. Não, né? Sendo bem sincera, o que as empresas viveram, a necessidade que elas viveram em 90 com clientes, gestão de clientes, na década de 90... É vivo? Vive ainda, né? Vive. Mas da necessidade, tipo, eu tenho uma planilha e não tem outro caminho. Assim, a gente deve ter aí 30, 40% dos nossos projetos são empresas que nunca tiveram CRM. Nunca tiveram. Nunca tiveram CRM. Nós estamos falando isso em 26, né? Nós estamos gravando em 26. Sim. A dor, eu vejo muito essa... Tá consolidada a necessidade de um CRM, as pessoas entendem. Sim. Essa dor que existiu em 90 com o CRM, a gente traz agora para esse corte, eu diria 2025. Tá. Por quê? Esse aumento da necessidade de parceiros, de formatação de canais, dado pandemia, primeiro marco. Acelerou muito. Muito. E dado o alto custo por lead hoje. Ah, sim, verdade. Traz a necessidade de olhar para um novo canal. Podemos colocar debaixo do guarda-chuva do CAC isso daí. O CAC aumentou muito. O custo de aquisição está altíssimo. Então, a gente explode com... Vamos pensar em outras alternativas. E qual que é a outra alternativa? Parcerias. Sim. Então, parcerias eu tenho um baixo investimento e eu tenho o risco zero. Porque se o parceiro não vende, eu não pago. Se eu não recebo do cliente, eu não repasso. Então, vendo por esse caminho, essa estruturação foi necessária, né? No decorrer do tempo, e está acontecendo agora, né? Poxa, eu tenho parcerias. Você falar com qualquer pessoa que vai falar, eu tenho parceria. Alguém me indica alguma coisa, né? Mas eu não formatei da forma correta. E tudo está muito em rede hoje, né? Sim. Tem como. Sim, e se eu não formato, Romuca, a parceria, para que eu vou gerir? Então a gente está no momento de educar o mercado para que eles formatem uma parceria, uma área de parcerias que seja escalável. Sim. Não é? E que a gente tenha, que já existe essa necessidade de por isso que a Bravit, Partner Pro, PRM andam muito junto, né? Sim, se conectam dadas, perfeitamente. Né? Então, é um trabalho muito forte da Bravit de educar o mercado, e a gente tem algumas iniciativas quanto a isso, da necessidade de estruturação, de gestão, né, de um olhar. Quais KPIs eu metrifico, eu olho em qual momento do programa. Então, são várias iniciativas que a gente tem com a Bravit para que a gente profissionalize esse mercado e eles enxerguem, né, os gestores enxerguem a necessidade da gestão, né, que eu só vou conseguir escalar com a gestão dos parceiros. Porque se o programa não estiver bem desenhado, ele vai falar assim, não, isso aí não funciona, né? Não funciona. E eu falo para todos, não tem caminho errado.
com parcerias. Sim. Tem caminho errado se a gente fizer errado. Se a gente construir errado, trouxer os parceiros errados. Agora, se a gente formatar dentro de uma metodologia o passo a passo, o caminho é certo. 100% de certeza que vai dar certo. Vamos escolher bons frutos. Né? Para encaminhar aqui pro final aqui do nosso bate-papo. Já, Romuca? Já. Você nem tomou seu café, já esfriou. Não, já tá finalzinho aqui o café. Então tá muito claro, né? PRM, CRM são soluções diferentes para demandas diferentes. E sim, eles se complementam também em vários momentos, né? O que você vê de futuro de gestão de canais, tecnologia? Nós não falamos de IA aqui, mas podemos ainda, colocar IA aqui na mesa também, né? Como é que você está enxergando agora um exercício de futurologia aqui nosso? Esse é o desafio. A gente recentemente aconteceu, faz uma semana, o Web Summit. É verdade. Há 3 anos falando de IaaS, né, consecutivas vezes. E a gente traz isso. Já não mais como tendência, né? Agora como realidade, né? Todo mundo vive isso hoje, né? Todo mundo é muito amplo, mas eu diria que a gente que está em tecnologia vive de uma forma muito mais intensa. Agora a gente escolhe qual que é melhor, né? Pra gente, pro nosso uso. Mas olha só o desafio de eu educar um mercado que não faz gestão do pulo para IA, do salto para IA. Então, o nosso desafio é conciliar isso. Sim. E falando em presente, né, de partner, de PRM com IA, a gente eu não vejo caminho, né, de lançamento de uma solução hoje sem a IA. Então a gente atuou muito nisso, no lançamento, nas funcionalidades, para geração de gráficos, relatórios, conforme o cliente quer, com o nosso partner AI. E esse nosso próximo passo, até um spoiler e contando essa nossa caminhada, é o input de informações no partner através do WhatsApp. Então pensa, qual que é o desafio hoje? Sim. O vendedor ou parceiro, que também é um vendedor, não coloca a informação, a gente não tem rastreabilidade dos dados, não consegue fazer uma gestão, né, num modelo baseado em dados. Sim. Então, para facilitar, eu vejo esse presente 2026 mesmo, essa necessidade de facilitar a vida do usuário e a gente não ter telas. A gente falam-se muito na promptização, né? Promptização, exato. Eu converso muito com a Jaque, né, minha sócia, e ela abraço pra Jaque, ó. Michael também, time. E a gente traz muito essa necessidade de, poxa, qual que é a dificuldade? Qual que é o maior desafio hoje? E o Gil também, obviamente, a nossa última pauta foi com o Gil, para ele trazer esse olhar de por onde a gente começa, né? Qual que é a maior dor hoje? O Gil é um dos seus sócios, né? Só para que deixar para a audiência também, nossa, deixar um abraço para ele. E aí, onde que a gente olha numa necessidade de tecnologia, beleza, né? Tem a gestão, temos um sistema de gestão de parceiros, qual que é a maior dificuldade agora? Imputar os dados. O parceiro colocar a informação ali. Então vamos para esse olhar de experiência do usuário, para a gente ter os dados e depois conseguir alguma ação em cima dela. E aí sim fazer um agente com que direcione a prospecção de novos parceiros, com que apoie o parceiro a vender mais, engajar mais, através de uma campanha de incentivos. E a gente tem milhares de caminhos e opções, sempre pensando em atrair o parceiro certo. E você com o CRM atrair o cliente certo. Perfeito. Né? Não, agora você resumiu o episódio. Né? O CRM atrai o cliente, cuida do cliente certo, e o Partner Pro atrai o parceiro certo e cuida do parceiro certo. Perfeito? Esse é o caminho, Romuca. Esse é o caminho. Mas deixa eu, antes de ir pro final, tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que talvez a gente possa ajudar a nossa audiência, né? Porque quando a gente fala de parceria e de canais, parece ser uma coisa só tecnológica, e eu já falou isso no off, né? A gente vive numa certa bolha tecnológica, né? E não é, né, Nath? Programa de parceiros e canais cabem em uma série de verticais e setores diferentes, né? Todos. Eu diria que todos. Sem exceção. Sem exceção. Quando a gente fala de ecossistemas, eu dei exemplo da livraria, eu dei exemplo do varejista, né, da Renner e da livraria que a gente está aqui, do café, todos fazem. Todos os segmentos possuem ecossistemas. Eu dei alguns exemplos aqui, que é muito parecido com o nosso, que é tecnologia, sim, tem muitas revendas, distribuidores. A indústria. Olha a indústria, né, que produz, tem o distribuidor, tem o parceiro e tem o cliente final. Sim. E a energia solar está muito forte nesse segmento. Muito forte. Que também tem o fabricante da energia, o distribuidor da energia para o cliente final e canais. É o mesmo caminho, Romulo. Pouca gente sabe, mas quem investe na Bolsa sabe que lá na Bolsa tem a energia elétrica, tem o cara que cria energia,
que distribui energia, né? Porque a gente sabe, e é um setor que talvez está muito em background, mas você vê que nesse setor já tem essa ramificação, né? Sim. Você sabe que a gente estava desenhando no nosso TAM e olhando esses dois cenários de energia solar e tecnologia. Uhum. A gente tem 20 mil empresas de energia solar no Brasil. Nossa, que Você tinha esse dado? Não essa sabia noção? desse dado. Eu bastante... também me espantei com esse potencial. É muito alto, né? 20 mil empresas de energia solar que tem ecossistema, já possui ecossistema aqui no Brasil. Olha o tamanho do mercado pra gente. Deixa eu aproveitar também aqui e explorar. Eu falei daquela empresa que está aqui, não sabia dessa possibilidade. Acredito que aí a Abravit pode ser um... A gente vai deixar, claro, que os contatos aqui, tanto de Abravit como Partner Pro. Agora, do ponto de vista de parceirar, não tinha essa ideia. Qual que é o primeiro passo para uma empresa que hoje já tem canais, está bem desenhado, está feliz e está sofrendo com essa gestão? Que você diria que o Partner Pro poderia ajudar essa empresa? Olha, falando em formatação de programa, o primeiro passo, e muitas empresas erram, é a gente entender qual cliente eu quero. O famoso ICP lá. ICP. E talvez ele é diferente do cliente que eu já trago para minha empresa. Talvez eu trabalhe com enterprise e eu quero via parcerias o médio. Boa, sim. E acontece muito. Outra bolha. Verdade. Exato. Né, eu trabalho com os grandes, quero os médios. Tem esse cenário. Então, qual cliente eu desejo trazer para minha empresa? Uma estruturação. E depois eu penso no parceiro. E só depois eu crio o programa. Então eu tenho passos antes. Isso a metodologia da Abravit traz. Sim, sim. Né? Esses 10 passos para eu construir do zero ou para eu escalar o meu programa dentro da minha empresa, independente do segmento. E aí quando a gente olha em gestão, a necessidade de um sistema de gestão é para escala. É para escala, trazer novos parceiros e engajar dentro desse processo que a gente ajuda a formatar tudo, né, com a gestão, com o controle. Então, quando vocês implementam o PRM, não tem como fugir disso, né? De revisitar como a gente implementa o CRM, né? Exatamente. Não tem como fugir. Todos os processos, não as regras. A gente tem, às vezes a gente cria porque a empresa não tem. Ela não tinha se atentado que existia a necessidade de uma regra de reserva de oportunidade que expira, para não ter conflito entre canais. Olha só. Então a gente é improvável implantar um PRM sem olhar para os processos internos de gestão de parceiros. Concordo. Não queria quebrar sua linha de raciocínio. Aí tem os 10 passos que vocês têm lá na Abravit, e aí ele tem um momento para olhar para a tecnologia, que aí entra o PRM. Sim. Esse momento, dentro da nossa metodologia, é o PPS, que a gente chama, que é pessoas, quem vai cuidar do quê. Porque quando a gente fala de uma área de parcerias, ela consome de todas as outras áreas da empresa. Eu preciso me relacionar com o marketing, o time do financeiro vai ter que pagar a comissão do meu parceiro, o time comercial vai receber o lead, vai fazer a venda. Então, esse é o P de pessoas. E processos. Processos de integração entre as áreas. E o S é sistemas. Então, eu crio uma área para escalar, para trazer mais clientes, para eu ter mais parceiros. Eu nunca vou querer parar de crescer. Eu parto desse princípio, né? Sim. Que a empresa nunca vai querer parar de crescer. Então, nesse momento, que é o quarto passo da nossa metodologia, então, ICP, olho para o cliente, para eu saber qual parceiro eu trago. Terceiro passo, crio o programa, porque eu sei para quem que eu vou criar. Eu já criei o perfil do meu parceiro. O quarto passo é o PPS. Eu contrato as pessoas certas e coloco cada uma na sua função, crio os processos de integração para a escala e olho o sistema. Que sistemas farão a gestão do meu programa, da minha área de parcerias daqui para frente, para eu conseguir escalar. Sim, perfeito. Parece ser relativamente simples, né? Mas é um mundo à parte, ele é complexo, requer os cuidados, né? Somente porque tem dinheiro aí na mesa, né? Muito. Pode ser um diferencial de um crescimento de uma empresa, trazendo aqui para o mercado Bittrex, né? Eu tenho certeza que o mercado brasileiro, falando só do mercado brasileiro, os parceiros são muitíssimo importantes para o Bittrex. Então, se o Bittrex hoje tem um time de gestão que cuida, né? Sim. Abraço pro Isaac, pro João aí. Então, se não tiver isso bem desenhado, bem definido, deixa-se muito dinheiro na mesa, né? Isso é muito fato, né? Sim. Muito fato. Aconteceu recentemente isso. Poxa, eu controlo a receita através de planilhas e eu descobri que eu tenho 100 mil para receber de um parceiro que não entendi essa receita, não vi essa receita. Olha só. Aconteceu recentemente.
100 mil reais, né? De um zoom que a gente deu na operação. Então, o que a gente não está vendo nessa gestão de comissões ou de faturamento tá aí na que a gente mesa. precisa enxergar? Já dentro de casa, não tem nem falando olhando para fora, Sim. né? Já dentro de casa. Muito legal. Nath, quero te agradecer pelo bate-papo de sempre. Obrigada, Sempre uma honra te receber aqui no 24Cast. Obrigado aí pelas explicações. Vou deixar todos os contatos aqui da Partner Pro, da Abravit. Sucesso para a Partner Pro. É uma tipo de solução muitíssimo importante no nosso mercado. Como eu disse aqui, se complementa, né? Eu tenho muito esse olhar, acho que se complementa. Talvez um episódio que ele é atemporal e explora e extrapola até o nosso ecossistema aqui de B2B, né? Porque talvez tenha outros CRMs, outros tipos de soluções que não pensaram e como se conectar, então tá aí. Natália Koga, lá no LinkedIn, quem quiser se conectar com você, lá é o melhor lugar. LinkedIn, qualquer rede social, Instagram, estamos por lá, seguindo a sugestão do Romuca. Fechou. E cada dia mais empenhada em criar conteúdos. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Você que me puxa aqui para falar Sempre sobre o tema. E aí, eu cadê amo os conteúdos? Obrigada, Romuca. Você é a nossa referência aqui no Brasil. Tenho certeza que muitos parceiros sabem disso. Obrigado, tá? Obrigada, Romuca. Gente, chegamos no final aqui do nosso 24Cast. Não se esquece, se inscreve aqui no canal. Estamos por aqui toda semana, sempre com conteúdo novo e trazendo assuntos como esse, tá bom? Obrigado. Lembrando que a gente tem a parceria da Sona, nosso grande parceiro de telefonia. Vai estar um link aqui no QR Code. Se você estiver vendo esse conteúdo ainda em junho de 2026, tem uma promoção do Bitrix aí até 36% de desconto para plano anual. Vai lá, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar, tá bom? Obrigado e até o próximo conteúdo.